Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a graça de Deus. Estamos falando esse mês sobre o nascimento de Jesus, porque está chegando o Natal e o Natal é o aniversário de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O nosso Salvador. E por que o nosso Salvador? Porque ele veio ao mundo para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados, para que um dia pudéssemos ir morar com nosso Pai, com Deus lá no céu. Mas por que Jesus teve que vir ao mundo? Por que ele teve que vir lá do céu até o mundo para morrer numa cruz por nós? Por quê? Porque o homem se afastou de Deus, as pessoas se afastaram de Deus. Deus criou o mundo, criou o homem, criou a natureza, os animais, para que tudo pudesse correr muito bem, para que as pessoas pudessem ser felizes, tudo pudesse viver bem. Mas o homem se afastou de Deus. E se afastou de tal forma que o homem se perdeu. Ele estava tão distante de Deus que Deus, para salvar o homem, mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para que Jesus pudesse nos salvar, morrer numa cruz por nós, derramar o sangue dele, ressuscitar, vencer a morte e assim nós pudéssemos ter acesso até Deus. Pudéssemos então orar, nos arrepender, aceitar Jesus em nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados e nos aproximar de Deus novamente e podemos ser salvos. E como Jesus veio ao mundo, como ele nasceu de uma mulher, assim como todos nós também, né? A mamãe ficou grávida e nós nascemos. Jesus também teve o seu nascimento, porque Jesus estava lá no céu. Então nós vamos recapitular um pouquinho aquilo que nós falamos na aula de domingo passado. Não sei se todos vocês assistiram. Eu vou fazer uma pequena recapitulação com vocês. Na aula passada, nós falamos sobre isso, sobre o nascimento de Jesus. Como foi? Porque Jesus ele estava no céu com o Pai dele, com Deus. Mas para ele vir à Terra, ele precisava nascer assim como eu e você. Nascemos da barriga da nossa mamãe. Então, o que aconteceu? Deus escolheu uma mulher. O nome dela era Maria. Maria era uma mulher solteira, virgem, nunca tinha tido homem nenhum na vida dela, mas ela estava noiva. Ela estava noiva de José, ela ia se casar com José. E um dia um anjo a visitou em sonho e disse a ela que ela iria engravidar. Falou: Maria, você foi escolhida para que o Filho de Deus viesse à terra para salvar o pecador. Maria ficou muito feliz, ao mesmo tempo assustada, porque ela seria aqui na terra a mãe de Jesus, homem, a mãe daquele que viria para salvar a todos nós dos nossos pecados, do Salvador, do Filho de Deus. E José também ficou muito assustado com a notícia, mas o anjo também o visitou e o avisou do que aconteceria. E quando Maria engravidou, quando ela já estava bem barrigudinha, eles precisaram viajar. Eles precisaram ir para a cidade de Belém, porque lá eles precisavam dar o nome dele, se alistar, porque estava tendo uma contagem de quantas pessoas existiam naquela cidade. Estava tendo uns... Bom, é complicado explicar isso daí, até eu me atrapalho para contar isso daí. Mas estava tendo, gente, um alistamento. As pessoas precisavam dar os seus nomes ali, porque o governador lá tinha, o imperador tinha exigido isso e eles precisaram viajar. E ela estava grávida. E para fazer essa viagem não tinha avião, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Ela teve que ir do quê? De burrinho mesmo, né? Era a condição que eles tinham, eles não eram ricos. E ela foi. Mas quando chegou lá, o tempo que ela passou lá, porque demorou, não tinha hotel, não tinha hospedaria, não tinha lugar nenhum para ficar. E o que aconteceu? Ó, tô resumindo, crianças, estou indo bem rapidinho para a gente poder continuar a nossa história. Ela precisou ficar numa estrebaria. O que era uma estrebaria? Era o lugar onde ficavam os animais, porque não tinha nenhum lugar para ela ficar. E ali Jesus nasceu. Ali ele ficou numa manjedoura, que era onde os animais costumavam se alimentar. Ali colocava a comida para os animais. E ali eles arrumaram, limparam bonitinho,
forjaram ali um berço, né? Tentaram deixar como parecendo um bercinho, arrumaram bonitinho com palhas, com panos, enrolou Jesus em cobertinhas e ali Jesus ficou. Passado um tempo, alguns pastores estavam trabalhando, cuidando de suas ovelhas, receberam a visita também de anjos que os avisaram do nascimento do Salvador. Por que os anjos avisaram a esses pastores? Porque, crianças, já na Bíblia, desde lá do início da palavra de Deus, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, os profetas já diziam, Deus já revelava aos profetas sobre o nascimento do Salvador, que Deus mandaria o Messias, que ele mandaria o Salvador. Então, muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, Deus já avisava através dos profetas que viria o Salvador, que iria nascer o Messias. Então, quando Jesus nasceu, então ele foi confirmando, foi avisando a todos aqueles, avisou os pastores que foram visitar Jesus e avisou também outros homens que eram os reis magos. Mas antes de avisar os reis magos, que eram homens importantes, que eram homens muito inteligentes, estudiosos, antes de avisá-los, aconteceu uma coisinha. Jesus, depois que ele nasceu, que ele já estava mais fortinho, o costume da época era levar a criança até a igreja. Então, Maria e José levaram Jesus até a igreja. Foram lá com Jesus, deixa eu achar o meu Jesus aqui. Então, eles foram com Jesus até a igreja. Vocês veem quanto a mamãe gosta de levar os seus bebezinhos à igreja? E eles foram para apresentar ao Senhor. Levaram o seu filho. E lá havia um homem, um senhor já de idade, chamado Simão. E esse homem chegou lá para orar com eles junto com o bebê. Só que esse homem, ele era muito cristão. E um homem muito temente a Deus, um homem de muita oração. E Deus, através do Espírito Santo, já tinha revelado a este homem, Simão, que ele não morreria antes de conhecer o Salvador. E ele já era um homem de idade um pouco avançada, mas ele creu naquilo que ele ouviu do Espírito Santo, que ele não ia morrer antes de conhecer o Salvador. E quando ele foi orar por aquele bebezinho que ele pegou no colo, ele nem sabia quem era, mas naquela hora o Espírito Santo tocou no coração dele e ele sentiu que aquele era o Messias, que é o enviado do Senhor, o Filho de Deus que viria para salvar a humanidade, que viria para morrer por nós, derramar o seu sangue e vencer a morte. E depois disso, em seguida, apareceu uma senhora muito idosa, de nome Ana, que também já tinha sentido no seu coração, Deus já tinha falado com ela também, de que o Messias viria, que o Salvador da terra viria. E ela também sentiu ali que aquele era o Messias, o Salvador, aquele bebezinho. E ali oraram por ele, para que Deus o protegesse, para que Deus o recebesse ali e abençoasse aquela família. Depois disso, eles foram embora. E aí, quando eles estavam na casa deles, o tempinho foi passando e o Espírito Santo, os anjos foram avisando todos aqueles que precisavam saber do nascimento do Messias. E aí foi quando os magos, aqueles homens importantes que eu falei para vocês, estavam à procura do Messias, porque eles queriam levar presentes para ele, queriam visitá-lo, queriam conhecê-lo,
mas não sabiam aonde ele estava. Olha aqui, já estava ainda um bebê, mas já um pouquinho mais grandinho, mas ainda um bebê. E ele não sabia onde estava. E sabe o que estava guiando os magos? A estrela. E os magos vieram do Oriente, de muito longe, seguindo esta estrela. E eles passaram por vários lugares, pedindo informação, até que eles conseguiram chegar aonde Jesus estava, seguindo a estrela. Porque a estrela parou bem próximo, bem em cima de onde Jesus morava. E ali eles o adoraram, ali eles presentearam a Jesus, conversaram com os pais, conheceram o Filho de Deus e foram embora. Depois dessa visita, o anjo do Senhor, em sonho, falou a José de um perigo muito grande que estava acontecendo. Havia um rei chamado Herodes, que também ficou sabendo do nascimento do rei, do Salvador, e ele ficou muito bravo, ele ficou muito irado, e ele queria matar Jesus de todo jeito. Então o anjo visitou José em sonho e disse a ele para que ele fosse embora daquele lugar que ele estava em Belém, que fosse embora para o Egito e ficasse lá até quando ele avisasse que não tivesse mais perigo. Então eles foram embora, ele pegou Maria, pegou Jesus, foi embora para o Egito até que não tivesse mais perigo, porque esse rei queria achar Jesus de todo jeito para matá-lo, porque ele ficou com medo de que Jesus tomasse o trono dele, tomasse o poder, porque ele queria dominar tudo e a todos. Ele não aceitava Jesus como sendo o Messias, o enviado de Deus. E aí, já são outras histórias que a gente vai continuando na próxima aula. Crianças, o importante é que Jesus nos ama e deu a vida por nós. Deu a vida por você e nos ama até hoje. E o coração dele está aberto para nós. E o nosso coração tem que estar aberto para recebê-lo. Todo aquele que buscar ao Senhor de todo o coração, todo aquele que aceitar a Cristo, a Jesus Cristo em seu coração, será filho de Deus, será salvo por ele, receberá a salvação. Nós temos sempre dito isso em todas as nossas aulas. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que crê que ele é o Filho de Deus, que crê que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega até o Pai se não for por ele. Esses são o que são filhos dele. Então que você sempre leve uma vida com Jesus, que você sempre tenha isso em seu coração, que Jesus te ama, que Deus te ama, que Jesus se sacrificou por você, que ele veio ao mundo por você, por mim, por todos aqueles a quem Deus deu para ele, que ele veio para resgatar a todos aqueles que são dele. Se cremos nisso, confiarmos, entregarmos nossa vida para ele, ele sempre estará ao nosso lado para nos proteger. Certo? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos e acompanhe a oração. Senhor, meu Deus, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque o teu Filho veio até este mundo para nos salvar. Muito obrigada, ó Pai, porque podemos confiar no Senhor. Guarda as nossas vidas, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Criançada, um grande beijo para vocês, uma boa semana, fiquem com Deus. E, se Deus permitir, até o nosso próximo domingo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.